Muito bem, hoje nós vamos falar, antes disso, meus irmãos, eu vou falar hoje de missões transculturais. Vocês vão ver a necessidade de um preparo transcultural. Não sei se à noite ou amanhã eu vou falar sobre o movimento de tradução da Bíblia no mundo. Vou falar também da Missão Além aqui no Brasil, do curso de Linguística. E eu trouxe algum material aqui, vocês já podem pegar e ver. Sobre a Missão Além, tem uns panfletos ali, podem pegar à vontade, eu trouxe bastante. E especialmente sobre o curso da Além, CLM, curso de Linguística e Missiologia, do qual eu fui o primeiro diretor, depois que a Além assumiu o papel da Wycliffe Internacional aqui no Brasil. O curso que o nosso querido irmão pastor Cássio fez, o curso que o Ronaldo Lidório fez lá, para se preparar transculturalmente para a tradução da Bíblia. E tem outros cursos que a Além fornece também, G1000, que é um curso preparado para missões nas igrejas, né? Então, esse material está ali à disposição, vocês podem olhar, tá bom? Vamos ver se o nosso material sai aqui de forma que dê para os irmãos ler. Hoje vamos falar de coisas mais instrutivas, para o nosso conhecimento. Vamos primeiro tratar dos conceitos sobre missões transculturais. Aí vamos ver a base bíblica de missões transculturais. Vamos ver missões transculturais na prática, especialmente na questão da contextualização. E depois nós vamos ver o desafio de missões transculturais. O que existe no mundo, as estatísticas nos mostram a necessidade de missões transculturais. E se o tempo der, porque o material é bem extenso, né, são 50 slides, tá certo? Slides? Não. Slides, né? Eu quero mostrar, se possível, se não der, não tem problema, onde missões transculturais se aplica, ou você precisa usar as estratégias de missões transculturais no evangelismo urbano, na nossa situação aqui mesmo dentro da cidade. Porque quando a gente fala de missões transculturais, as pessoas pensam na coisa lá longe, né? Além mar, lá nas selvas, né? Sertão. Mas nós temos necessidade aqui dentro. Então vamos ver se podemos chegar lá. Ok. Parece que está dando para ver bem, né? Pelo menos eu estou vendo bem dali. Vamos começar com algumas definições. Essas definições, elas são mais didáticas do que teológicas, tá bom? Quando a gente fala de missão, estamos falando da Missio Dei, na qual Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo, mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e comissionou a igreja para fazer a proclamação do Evangelho da reconciliação. É a missão de Deus, quando usamos o termo no singular. Quando usamos o termo no plural, missões está se referindo à atividade da igreja local, da igreja localizada em algum lugar, quer dizer, a missão localizada lá em algum lugar específico no mundo, na proclamação do Evangelho. Então, missões no Brasil, missões no Paraguai, né? Missões no Peru, missões na China, na Índia, e assim por diante. Missões transculturais. Missões transculturais é a prática de missões exatamente igual à prática de missões em qualquer outro lugar, com a diferença que chamamos de missões transculturais quando a proclamação do Evangelho transpõe barreiras geográficas, culturais e, às vezes, linguísticas, né?
É o caso nosso lá do Xerente, do pastor Cássio, perdão. É problema dos 18, né? Pastor Cássio, lá em São Gabriel da Cachoeira, estamos atravessando barreiras geográficas, linguísticas e culturais. Quando falamos de missiologia, missiologia não é a mesma coisa de missões transculturais. Missiologia é parecido. Você pode, no seminário, criar um departamento de missões transculturais ou criar um departamento de missiologia. Alguns usam um termo, outros usam outro. Mas a missiologia é uma ciência bíblico-acadêmica que analisa o modo como as missões são realizadas e oferece modelos para a prática de missões. A missiologia, para o seu trabalho de análise e sugestões estratégicas, ela usa a ferramenta da antropologia cultural. Você tem a antropologia física, que trata da coisa biológica, das raças humanas, as espécies, as diferenças, etc. E você tem a antropologia social, que trata da cultura, da coisa da sociedade, dos costumes humanos em todas as sociedades humanas. E a missiologia extrai conceitos da antropologia cultural. É por isso que quem estuda missiologia estuda bastante da antropologia cultural. Ele tem que ser amigo de antropólogo, não tem jeito. E alguns elementos, alguns missionários se especializam em antropologia, como Ronaldo Lidório, por exemplo, nosso grande exemplo. Ele é não somente missiólogo, mas ele é antropólogo. Ele fez antropologia. Então ele traz da ciência humana, da antropologia, os conceitos e aplica aqui no trabalho missionário dentro desse conceito de missiologia, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, isso é uma aula, não é uma pregação não. Se alguém tiver uma pergunta aí, que não quer deixar passar a hora, pode levantar a mão e a gente procura responder. Também a gente fala de missões e evangelismo. Missões e evangelismo, num sentido prático, são a mesma coisa. Porque quem evangeliza está fazendo missões. E quem está fazendo missões, ele evangeliza. Mas, no momento de se estabelecer estratégias, é bom fazer uma distinção entre missões e evangelismo. Ralph Winter, no livro Missões Transculturais, uma perspectiva histórica, páginas 357, 398, ele diz, vejam bem, dá para ler aí? Vamos ler junto? Evangelismo é a prática da evangelização feita dentro do âmbito geográfico e cultural da igreja. Missões é a prática da evangelização feita além das fronteiras da igreja, onde ela cruza barreiras geográficas, culturais e às vezes linguísticas. E eu tenho certeza que Ralph Winter ia dizer, essa não é uma definição teológica necessariamente, essa é uma definição didática, mas ajuda para a gente saber quando está fazendo evangelismo, quando está fazendo missões. Vamos prosseguir? Agora, as bases bíblicas de missões transculturais. Muita gente, quando a gente fala de missões transculturais, tem a ideia que estamos falando de uma coisa nova. Surgiu uma coisa nova aí, missões transculturais. Mas missões transculturais é muito antiga. Missões transculturais nasceu com o primeiro anúncio do Evangelho. Vocês sabem que Abraão foi o primeiro personagem bíblico
né, que ouviu o Evangelho. Lá em Gálatas 3:8, Paulo diz que Deus, prevendo que os gentios seriam alcançados, salvos pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão, falem comigo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Evangelho nasceu aí, na promessa de Deus a Abraão, e já nasceu com uma configuração transcultural, amém? Para ser uma bênção a toda a família da terra. Essa bênção de Abraão, nós vamos ver depois aí, essa bênção de Abraão é a bênção que está contida no Evangelho. Vamos ver se o senhor pôs aqui, nem estou lembrado se eu pus aqui ou não pus. Um momentinho. Não, mas eu vou falar aqui. Paulo faz uma hermenêutica, aliás, se vocês quiserem aprender hermenêutica, é com Paulo. No capítulo 6 de Gálatas, para começar, no versículo 8, vocês podem olhar depois aí. Aliás, esse estudo está aqui no computador da igreja, viu, irmãos? Qualquer um que quiser, depois pode pegar, pode usar, não tem direitos autorais, à vontade, tá bom? Mas Paulo, no versículo 8, ele diz que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o Evangelho. E no versículo 16... ele diz que a promessa foi feita ao seu descendente, não aos seus descendentes, descendentes de Abraão. E ele diz explicitamente, a gente não tem coragem de fazer uma hermenêutica da qualidade de Paulo, mas ele diz: e ao seu descendente, que é Cristo. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra, quer dizer, em Cristo seriam benditas todas as famílias da terra. Aí, se você voltar mais um pouquinho para 13, 14 do capítulo 3 de Gálatas, vocês vão ver que a lei diz que maldito aquele que fosse pregado no madeiro, né? Mas Cristo foi pregado no madeiro, morreu e ressuscitou, e diz explicitamente: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e eles recebessem a promessa do Espírito. Olha aí. É o Evangelho que pregamos, para as pessoas crerem em Jesus, receberem a promessa do Espírito, né, e receberem a bênção de Abraão. Então estamos falando aqui do Evangelho transcultural, esse Evangelho que nós pregamos hoje, meus irmãos. Amém? Então a gente sai aí pregando o Evangelho. Eu costumo dizer, quando eu tenho uma mensagem com o título: Abraão, o primeiro missionário transcultural. Abraão, o primeiro missionário transcultural. E termino dizendo assim: nós precisamos hoje de novos Abraãos. Aí eu fico embasbacado, porque eu quero falar das mulheres. Como é que eu vou chamar? Se os homens são chamados Abraãos, como é que eu arrumo o feminino de Abraão, né? Mas então eu falo de os Abraãos do sexo masculino e os Abraãos do sexo feminino, para levarmos a bênção do Evangelho a todas as famílias da terra. Então, quando estamos falando de missões transculturais, estamos falando do nosso Evangelho, o Evangelho que pregamos a todos os povos da terra. Amém, queridos irmãos? Continuando com a teologia bíblica de missões. Tá bom até agora? Tá meio aí dentro das institutas de Calvino, ou tá meio assim? Em segundo lugar, olhando a teologia bíblica de missões, de missões transculturais, a questão da grande comissão. Vejam bem lá na grande comissão: todo mundo, toda criatura, todas as nações, confins da terra,
e os textos bíblicos aí sobre a nossa grande comissão. Uma coisa que eu acho muito, fala ao meu coração, e eu tenho inclusive uma mensagem com esse título: o enfoque da palavra todos no mandamento missionário. E vejam lá, pode passar a próxima, por favor, vejam lá. Gênesis 12:3, todas as famílias da terra. Salmo 67:2, todas as nações. Depois, todos os povos em 96:3, todos os confins da terra, Isaías 52:10, todos os povos, agora no Novo Testamento, Lucas 30:32, 16:15, todo mundo, toda criatura que todos nós conhecemos, Mateus 28:19, todas as nações, o Apocalipse 5:9, juntos, toda tribo e língua e povo e nação. Amém? Missões transculturais está muito bem defendida aí dentro da teologia bíblica. Dá para a gente começar a falar então das estatísticas mundiais. 7 bilhões, eles estão falando 7,6 hoje, bilhões de pessoas no mundo. Sabe o que é muita gente? Alguém fez um cálculo, né, de quanto tempo levaria uma pessoa para contar todas as pessoas do mundo. Então ele disse, se você for contar todas as pessoas do mundo, uma a uma, contando 2 pessoas por segundo, você levaria mais de 100 anos para contar todas as pessoas do mundo. Não é? É muita gente. E os que trabalham com estatística, eles fazem assim, o globo terrestre, o mundo, num círculo, não é? E divide o círculo em 3 gomos, né? Chama de gomo A, gomo B e gomo C. Mundo A, mundo B e mundo C. Então eles dizem, o mundo A, mais de 2 bilhões de pessoas, é o mundo dos cristãos. Cristãos verdadeiros e cristãos nominais. O mundo B, 2 milhões e tanto também, 1/3 da população, é o mundo dos não cristãos que vivem perto dos cristãos. Tem um parente que é crente, pessoa na família que é crente, tem uma igreja aí perto, passa pela porta da igreja quando vai trabalhar, tem uma livraria evangélica onde ele pode comprar uma Bíblia, e assim por diante. Os não cristãos que vivem junto com os cristãos. O terceiro gomo, também mais de 2 bilhões de pessoas, são os não cristãos que vivem separados dos cristãos. São aqueles que nós costumamos chamar, geralmente, de os não alcançados. Então, mais de 1/3 da população do mundo está nessa categoria dos não alcançados, onde eles não têm nenhuma maneira lá na sua situação geográfica e cultural, nenhuma maneira, não tem como comprar uma Bíblia, não tem como ler um folheto, não tem como fazer uma pergunta para uma pessoa crente, não tem uma igreja para ir. Eles só poderão ouvir o Evangelho se o missionário transcultural sair da sua casa, da sua terra e for lá pregar o Evangelho. Nessa estatística que eu peguei aqui, depois a referência está aqui, vocês podem ver depois, ele diz que são 33% da população do mundo são cristãos, incluindo nominais. 39% não são cristãos vivendo junto aos cristãos. E 28% são não cristãos vivendo separados dos cristãos. Esses são os não alcançados. Vamos prosseguir. Então, essa estatística que eu peguei aqui, entre várias outras, diz assim que cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo nunca tiveram qualquer oportunidade de ouvir o Evangelho. 818 povos etnolinguísticos
não evangelizados jamais foram alvos de qualquer agência missionária cristã. Veja aí, o campo que temos diante de nós. Há 6.510 línguas no mundo. A Aliança Global Wycliffe, que eu vou apresentar mais tarde, está dizendo 7.099 línguas no mundo. Não há nenhum versículo da Bíblia traduzido para cerca de quase 2.000 dessas línguas. A Aliança Global Wycliffe dá 1.634 exatamente, alguns dizem 1.800. Mas é um mundo de línguas. Já imaginaram? Nós precisamos de quase 2.000 novos tradutores da Bíblia. Como ninguém quer ir para lá solteiro, então nós precisamos de 4.000. Né? Como o missionário fica doente, 5.000. E vai por aí. Quantos missionários que nós não precisamos ainda, não é? Vocês vão ver nesses panfletos da Wycliffe, um programa chamado Visão 2025. É o alvo de ter um tradutor da Bíblia em cada língua do mundo até o ano de 2025. E temos que correr muito para alcançarmos este alvo. Alguma pergunta? Está indo bem? Estão acompanhando bem? Uhum. Sim. Reverendo, a questão, o pecado dificultou missões, a confusão das línguas na Torre de Babel. Nós temos mais de 2.000 línguas ainda sem nada da Bíblia, nenhum versículo como ali. Todas as nações da terra vão ter a Bíblia na sua própria língua, ou pode acontecer o fenômeno que aconteceu em Atos 2, né, quando o Espírito de Deus foi derramado e cada um ouviu a palavra de Deus na sua própria língua? Essa pergunta, meu nobre irmão, eu respondo mais ou menos quando alguém pergunta para mim assim, se Jesus virá antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Eu costumo receber, quando Jesus voltar, eu respondo. As línguas estão aí e nossa responsabilidade é ir e traduzir a língua. Se Deus vai fazer algum milagre em algum lugar aí, é por conta dele. É mais ou menos isso que você perguntou, né? Então, pode acontecer alguma coisa aí. Mas como nós não podemos trabalhar acima da previsão de milagres, mesmo que nós acreditamos nos milagres, nós temos que obedecer à ordem do Senhor Jesus Cristo, de darmos a palavra de Deus inteligível na língua de cada povo. Amém? Então, vamos continuar com as estatísticas, tá bom? Os cristãos contribuem 33% da população do mundo. Olhem, até que é uma porcentagem boa. Eles recebem, nós os cristãos, recebemos 53%, aquele terço chamado os cristãos, que inclui os cristãos nominais. Recebemos 53% do rendimento anual do mundo e nós gastamos 98% de tudo isso conosco mesmos. Viu? 87% dos fundos para as missões transculturais, vejam bem, vão para o trabalho entre os que já são cristãos. 12% para o trabalho entre os já evangelizados. E apenas 1% para o trabalho entre as pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Esta é a contribuição ínfima que nós estamos fazendo para missões transculturais. O cristão americano, essa pesquisa foi feita por lá, dá em média apenas 1 centavo por dia para missões mundiais. Essas estatísticas vêm da
Under Faith, com o título de Desesperadoras, estatísticas desesperadoras das missões mundiais. Não é brincadeira não, né? Então temos muita coisa para fazer por aí. Vamos em frente. A realidade brasileira. Mais uma vez, nosso querido irmão Ronaldo Lidório fez uma pesquisa sobre os segmentos sociais e financeiros também do Brasil menos evangelizados. Então vejam lá, vou falar um pouquinho sobre isso quando falar sobre o desafio das tribos indígenas brasileiras, povos indígenas brasileiros. Indígenas, primeiro, existem 117 etnias indígenas ainda hoje sem presença missionária. Muitas agências missionárias trabalhando entre os índios, a APMT, com o projeto Amanagé, que é ouçam bem, presbiterianos, irmãos presbiterianos, o projeto Amanagé, pastor Cássio, é hoje o projeto missionário indígena que mais cresce no Brasil. Diretor do projeto aí. Graças a Deus. Nós já alcançamos novas tribos, Missão Além, Ameva, Jocum e várias outras. Nós já conseguimos alcançar, parece que 329, alguma coisa assim, etnias indígenas no Brasil. Nós temos 340, então nós temos 117 nações indígenas sem a presença de um missionário e cerca de 40 línguas, 10 com necessidade confirmada, segundo o Ronaldo Lidório, e umas 40 ali para se pesquisar ainda, mas são línguas indígenas em nosso país sem a palavra de Deus ainda. Ribeirinhos do Amazonas, 37 mil comunidades de ribeirinhos, isso é confirmado pela Missão Asas do Socorro, e não há igrejas evangélicas em cerca de 10 mil delas. Então nós temos 10 mil comunidades de ribeirinhos para alcançar no Brasil. Ciganos, eu não sabia disso. Há cerca de 700 mil, lá vai perto de 1 milhão de ciganos da etnia Calon no Brasil, e apenas 1.000 deles se declaram crentes em Jesus Cristo. Sertanejos, a gente achava que Nordeste não precisa mais, né? Sertão do Brasil não precisa mais. Rio São Francisco, Vale do Rio São Francisco não precisa mais. Mas ele diz aqui, apesar de que se fez já bastante no Nordeste, existe ainda 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. Quilombolas, com que raridade a gente ouve nas igrejas se falar de missões aos quilombolas. A nossa Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, que tem trabalho em quase todo o segmento da sociedade brasileira, eu vou abaixar minha cabeça aqui, não tem nenhum trabalho entre os quilombolas. E nós temos no Brasil 3.524 comunidades de quilombolas, alguns dizem 5.000. 2.000 delas permanecem ainda sem a presença de uma igreja evangélica. Imigrantes. Há mais de 100 países representados no Brasil por meio de imigrantes de longo prazo, né? Os judeus, agora muçulmanos, os japoneses, alemães, de onde vem minha esposa, não é? E uma população de quase 300 mil pessoas, localizadas especialmente em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. E agora, os venezuelanos.
venezuelanos. Acertei? Deixa para lá. Os surdos, com limitações de comunicação, essa também eu não sabia. Fiquei surpreso. Mais de 9 milhões de pessoas nessa categoria, em nosso país, e menos de 1% se declara crente em Jesus. E a categoria que ele pôs aí, que quase me derrubou, os mais ricos dos ricos e o mais pobre dos pobres. E ele diz assim, o 8º segmento não é sociocultural como os demais, é socioeconômico. Divide-se em 2 extremos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Em alguns estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que nos demais segmentos socioeconômicos. E ele diz também, em outro lugar, que a nossa igreja trabalha muito bem aqui no meio, entre os 2 polos, mas com muita dificuldade de trabalhar entre os pobres, os mais pobres dos pobres, e muito mais dificuldade ainda de trabalhar entre os ricos dos ricos. Não é? A gente acha que porque é rico, porque leva uma vida boa, tudo bem, não precisa do evangelho. Mas sabe o que Jesus viu quando Nicodemos foi se encontrar com ele à noite? Um homem religioso e um homem rico. Jesus olhou para ele e, em termos de categoria social e econômica, sabe o que Jesus pensou? Esse homem aqui está em situação de risco. É. O que a sociologia fala sobre aquelas pessoas, né? Que estão sem nenhuma proteção financeira, estão em situação de risco, e temos que trabalhar junto àqueles que estão em situação de risco. Mas o rico aí, por quê? Porque aquele que tem o seu pé fora do reino de Deus está em situação de risco. Por isso Jesus disse a Nicodemos, aquele, quem fala comigo? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu conheço uma igreja lá em Brasília, e ela é daquela filosofia que a igreja tem que ser significativa no contexto em que está situada. Estava localizada lá numa certa região do plano piloto, e mudou-se, fez a sua sede na região dos lagos. Só que eu vou lá, eu tenho que atravessar a ponte JK, passo lá pela região dos lagos para viver minha filha caçula, eles moram lá do outro lado. Eu não vejo nenhum trabalho evangelístico para alcançar o pessoal da região dos lagos. Os maiores restaurantes de Brasília, os melhores restaurantes lá, ficam lotados do fim de semana, não vejo nenhum movimento ali, não é? E a igreja está ali, querendo ser significativa para a sociedade, mas agora lá na rodoviária eles têm trabalho. Com os dependentes químicos, eles têm trabalho. Com os alcoólatras, eles têm trabalho. Com as crianças, eles têm trabalho. Mas com os mais ricos dos ricos, que estão andando de jet ski, é assim que se fala, e como se fala o outro, aqueles barcos, né, bonitos, iates, os iates, né? Parece que eles não precisam do evangelho. Né? Então Ronaldo Lidório acertou na mosca. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, eles estão na categoria de povos não alcançados dentro da nossa sociedade. E eu acho que eu sou da classe média abaixo, desculpe, eu sou caipira paulista. Fiz meu 1º e 2º ano numa escola primária, lá no interior de São Paulo. Até sei cantar até hoje o hino da escola, viu?
Escolinha modesta da roça, rodeada de pés de café, o Brasil se levanta e remoça numa larga alvorada de fé. Batida de sol ardente, agora perdi. Batida de sol ardente, és do saber o fanal, que ilumina toda a gente, bendita escola rural. Eu sou caipira paulista. Se eu tivesse uma chamada de Deus para evangelizar os mais ricos dos ricos, os coronéis, os médicos, os doutores, os parlamentares, os juízes, quanto que eles estão precisando do evangelho, hein? Quanto que eles estão, os nossos congressistas, né? Se eu tivesse que trabalhar com eles, eu acho que eu teria que estudar missões transculturais muito mais do que eu estudei para trabalhar com os índios, né? Missões transculturais junto a esses segmentos não alcançados. Vamos prosseguindo então. Agora vamos falar um pouquinho de missões transculturais urbanas. Já fizemos a introdução, né? Missões transculturais aqui junto conosco. Vai indo bem, irmãos? Estão acompanhando bem? Vamos falar primeiro de evangelização de vizinhança. Essa terminologia é de Ralph Winter também. Evangelização de vizinhança. Evangelista e evangelizando com a mesma cultura, a mesma experiência socioeconômica. Então, crentes evangelizando seus familiares, estudantes evangelizando colegas de escola, empregados, funcionários evangelizando colegas de trabalho, moradores evangelizando seus vizinhos. Não deixar que nenhum vizinho nosso vá para a eternidade sem conhecer o Evangelho. Profissionais evangelizando profissionais. Associação dos médicos crentes. Associação dos congressistas evangélicos. Olha aí que beleza. Mas não esses evangélicos aí, com essa filosofia política que eles têm aí, que aceita aquele negócio de tomar lá da cá e coisa dessa natureza. Esse é outro assunto. Mas a associação dos evangélicos, dos congressistas evangélicos, para influenciar o nosso congresso. Favelados, evangelizando favelados. Evangelização de vizinhança. Você não precisa estudar missões transculturais. Você conhece a língua, conhece a cultura, conhece a realidade, fala a mesma língua, pensa da mesma maneira. Amém? Mas tem então a evangelização transcultural urbana, aqueles segmentos da sociedade que têm uma visão de mundo diferente da nossa, cria uma realidade peculiar, particular, não é? Então, quando se fala em missões transculturais, não estamos falando só da coisa longe, mas há muita coisa aqui doméstica e que precisa de missões transculturais. Então, eu coloquei aqui o que está em verde aí, olha. Bem perto de nós, vamos ler juntos? Bem perto de nós há pessoas com cosmovisões, visão de mundo, bem diferentes da nossa, que requerem obreiros bem treinados em missões transculturais para alcançá-los. Amém? Vamos ver só por cima alguns, se der tempo eu mostro lá no fim, mais especificamente. Vejamos alguns princípios missiológicos extraídos. Não, perdão. Essa parte aqui eu gostaria de pular. Se der tempo a gente volta, se não deixa. Aqui eu mostro alguns princípios da antropologia cultural que a missiologia incorpora, não é, para aplicar na obra missionária. Mas como aqui não é o caso, eu vou deixar, vocês podem ver lá depois, então passa esse. E a questão da cosmovisão, o que é cosmovisão, essa é bom a gente parar um pouquinho. O que é cosmovisão?
cosmovisão é a visão de mundo que as pessoas têm. É a maneira como interpretamos o universo e todos os fenômenos da vida. Cada povo tem a sua maneira de interpretar o universo e todos os fenômenos da vida. A cosmovisão está no cerne da cultura. Os missiólogos dizem que, para conhecer a cosmovisão, é como se você estivesse descascando uma cebola. Vai tirando as cascas externas. A cosmovisão está lá no miolinho. E você tem que penetrar bem na cultura para saber como é que aquele povo pensa sobre todas as coisas da vida. Cosmovisão são os mapas da realidade que as pessoas de uma comunidade usam para viver. Agora vamos voltar então nessa questão da evangelização urbana e das cosmovisões diferentes que nós temos por aqui. Eu faço aqui as seguintes perguntas. Nós trabalhamos com surdo, nós trabalhamos com criança, com jovens, com idosos, de surdo falei, trabalhamos com dependentes químicos, com alcoólatras, com os presidiários, com os favelados, com os meninos de rua, com os deficientes mentais. Mas a pergunta é essa: você conhece a cosmovisão que está... Desculpe, você conhece a cosmovisão daqueles que estão perto de você? Você conhece? Você conhece a cosmovisão das crianças? Como é que uma criança pensa? Como é que uma criança reage? Não é qualquer um que pode trabalhar com a criança, não. Você tem que conhecer a psicologia da criança. O surdo tem outro mundo. O surdo tem outro mundo. Os intérpretes para surdos, aqueles que são bem preparados, não pensam que eles interpretam literalmente o que o pregador está falando aqui, não. Eles fazem uma retrotradução do que o pregador está falando e comunicam para os surdos aquilo que os surdos são capazes de entender. É uma comunicação transcultural. E os tradutores da Bíblia estão muito preocupados sobre esse negócio de comunicação para surdos, né? Dependentes químicos, da mesma maneira. Eu tenho um dos meus... Ele é meu neto? Não, ele é meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho dependente químico. Como eu gostaria de ajudá-lo. Mas a gente percebe que ele vive num outro mundo. A maneira como ele vê as coisas. Para trabalhar com dependente químico, você tem que se preparar. É missões transculturais. Presidiários, a mesma coisa. Favelados, a mesma coisa. Meninos de rua, a mesma coisa. E deficientes mentais. Eu tenho um neto autista. Mas é a maravilha do menino. Meninão agora, tem 21 anos. Né? Eu não teria o melhor jeito. Mas a minha filha tem um tato. Então, missões urbanas necessita também de missões transculturais. Então, vamos seguindo. Agora, a coisa engrossa, desculpe a expressão, um pouquinho mais. Você conhece a cosmovisão dos povos abaixo, que são linguística e culturalmente longe de você? A cosmovisão dos indígenas, dos ribeirinhos, do Amazonas, dos quilombolas, dos imigrantes, como judeus, muçulmanos, japoneses, chineses, ciganos, pomeranos, e perto de 100 outros povos que vivem no Brasil. Trabalhar com eles, vai trabalhar com os japoneses, tem que pegar. Né? Para entender a minha mulher, eu precisei entender a cosmovisão germânica. Para nós alcançarmos todos esses segmentos, nós temos que usar uma ferramenta da missiologia que se chama contextualização. Vamos aos conceitos. Contextualização, a definição. Etimologicamente, vem da palavra contexto, que significa o conjunto, o todo. A partir da sociologia, fala-se de contexto social, quer dizer, a totalidade
das relações socioculturais, econômicas e políticas em que as pessoas vivem. Então, aqui tem algumas definições de contextualização. A primeira é minha mesmo. A próxima. Algumas definições. Contextualizar é comunicar o Evangelho de modo relevante e significativo a partir da realidade cultural do ouvinte, visando atingir suas necessidades sentidas, aquelas necessidades que eles estão sentindo no momento, e que não aquelas que nós achamos que ele deve estar sentindo. Barbara Burns, uma grande missióloga, com muitos anos de trabalho aqui no Brasil, ela diz: contextualização, a verdadeira expressão do Evangelho em termos significativos da cultura receptora. Bruce Nichols, autor do livro Contextualização. Contextualização é a capacidade de responder de modo relevante ao Evangelho dentro do arcabouço da situação da própria pessoa. Agora, o que contextualização não é? Não podemos exagerar. Contextualização não é fazer tudo o que o povo faz. A missionária chega lá na tribo indígena, a tribo ainda em estado primitivo, todo mundo nu. Aí as mulheres vão banhar no rio, nuas. A missionária vai com as mulheres banhar no rio, nua também. Pode até ser, mas você põe aí uma interrogaçãozinha. Não é adotar os seus valores como ética de vida. Não é adotar os seus costumes sem passá-los pelo crivo das Escrituras. Não é aceitar o status quo. Agora, onde eu estou aqui? Então, o que é contextualização, então? Contextualização é entender a cosmovisão e a índole do povo. É amar, entra para a área do sentimento, é amar e identificar-se com o povo em seus anseios, em seus problemas e em suas dores. Essa é a parte principal do missionário. Ele se identifica com o povo nos seus anseios, nos seus problemas e nas suas dores. É adotar um estilo de vida o mais perto possível do estilo de vida do povo. Eu estou lá na aldeia indígena, Xerente, eu nunca vou me tornar um índio Xerente. Eles sempre vão me chamar de crencrarê, aquele da cabecinha pequena, o branco. É um termo pejorativo. Aliás, todos os termos que o Xerente usa para o branco são pejorativos. Então, minha cabeça nunca vai ficar larga, minha testa nunca vai ficar larga, porque é aqui que os antropólogos da linha da antropologia física medem a origem das pessoas, pelas têmporas. Andam com um instrumentozinho assim, medindo as têmporas aqui. Eu nunca vou me tornar um Xerente, mas eu vou procurar viver o mais próximo possível do jeito que eles vivem. A última que eu tenho aqui nessa demonstração esse aqui é muito importante. Eu quero que vocês leiam comigo, se dá para ler direito aí. É chegar até onde as pessoas estão para trazê-la até onde estamos em Cristo. É assim. A gente vai lá onde eles estão, nos identificamos com eles, porque nós queremos trazê-los aqui onde nós estamos, em Cristo Jesus. Amém? Contextualização não é uma opção. Contextualização é uma imperiosidade. Sem contextualização, você não alcança ninguém que esteja fora do seu contexto linguístico, cultural, geográfico.
ela é relativamente nova na missiologia. Aliás, eles dizem que foi Paulo Freire, o primeiro brasileiro que pronunciou a palavra contextualização lá fora, fazendo um certo discurso. Não é nosso grande pedagogo, Paulo Freire, não é? Então, ela parece nova na missiologia, mas ela é tão antiga quanto a história bíblica. E nós vamos ver isso. Ela não é restrita a missões distantes, mas é obrigatória em todas as situações da evangelização, seja nas grandes metrópoles, nos sertões ou nas selvas. Não há pregação do evangelho bíblica genuína sem contextualização. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de contextualização. Lá no Velho Testamento, a história é tão conhecida que não precisamos nos deter aqui lendo versículos, eu tenho aqui as referências, né? Vamos falar primeiro de José no Egito. Na contextualização, você tem a parte negociável, aquilo que você pode transmutar, você pode negociar, e você tem a parte inegociável, aquilo que você não cede de forma alguma. Então, quanto à parte negociável, veja o que José do Egito fez lá no Egito. Falou a língua egípcia, de modo que seus irmãos mais tarde nem reconheceram o seu sotaque judaico. Quando ele se apresentou aos seus irmãos, falou aos seus irmãos, ele falou na língua egípcia de tal forma que os seus irmãos não perceberam nem sequer o sotaque. Não é? Respeitou o conceito egípcio da diferença entre gado bovino e gado caprino. Botou a família dele lá, não é? Jacó e seus irmãos, lá naquela região onde eles podiam ter a sua criação separado da criação de gado. Casou-se e criou família no Egito. Não quer dizer que seja obrigatório. Eu não precisei me casar com uma índia xerente para me contextualizar lá entre o xerente. Mas essa era uma parte que pode negociar. Temos missionários, né, pastor Cássio? Missionários, tanto missionárias mulheres casadas com índios, homens, e missionários homens, né, casados com índias. Nós temos isso aí. Ele respeitou o conceito, então casou-se e criou família no Egito. Tudo isso, coisa negociável que ele está... desculpe, trisquei errado aqui, mas a gente chega lá novamente. Ele exerceu profissões comuns, com propriedade, manifestou o poder de Deus através de meios conhecidos como sonho e interpretação, cultura egípcia, ele usou aqueles meios. Participou da vida cívico-política, chegando a ser chefe de toda a terra do Egito. E que chefe ele foi? E acabou governando o Egito, não é? Então, ele se contextualizou ali no Egito a ponto de ser o governador do Egito. Amém, irmãos? Isso é contextualização. Mas tem a parte inegociável. Os limites da contextualização. Manteve a moralidade, não adulterou. Eu não sei se a mulher de Potifar era bonitona ou não, o quanto que podia atraí-lo ou não, como nosso pobre Davi, que estava passeando lá no alpendre, enquanto o povo tinha ido para a guerra. O jeitinho bom de Satanás trazia a tentação, né? Aí ele vê a Jezabel bonitona passando lá embaixo e não deu outra. José não. A oferta estava bem ali à porta e ele fugiu tanto que ele podia
fugir, até largou a capa na mão dela, não foi assim? Né? Então, essa parte é inegociável, inegociável. A santidade do obreiro, a pureza espiritual do obreiro. Manteve o temor a Deus, 42:18. Manteve a compaixão, ele se compadeceu daqueles presos que estavam lá, ajudou, sonhou, interpretou sonho, aliás, e assim por diante. Manteve a confiança no Senhor, inegociável. Por isso, ele deu aquele testemunho maravilhoso. O poder de Deus se tornou conhecido, Israel teve acesso à ascensão no Egito, Israel foi salvo e preservado, então José cumpriu o seu papel. Aí vem Daniel e seus amigos na Babilônia, a estratégia de concessão, a parte negociável, o que eles fizeram, que podiam fazer, que o missionário pode fazer. Identificaram com a língua e a cultura, receberam nomes nativos. Qual é o seu nome, Cássio, lá? Olha aí, o meu é Dauacrenquá, só que é perigoso, é aquele que flechou o branco. Então eu sou flechador dos brancos, tome cuidado. Receberam nomes indígenas, não é? Nativos, exerceram também funções cívico-políticas, Daniel, né? Daniel manifestou o poder de Deus, dando o testemunho de Deus verdadeiro, através de meios conhecidos ali, o sonho e sua interpretação. Ah, se eu for falar de sonho aqui na cultura xerente, eu acredito, aliás, os missiólogos dizem que nas nações onde a Bíblia não chegou ainda, e o Evangelho não chegou ainda, Deus é capaz de falar às pessoas no sonho e nas suas experiências. Assim como Deus falou a Cornélio, não é? E ouviu as orações de Cornélio, e mandou chamar Pedro para lhe pregar o Evangelho, e essas coisas acontecem. O gerente conta o sonho como se fosse uma realidade. E se ele sonha 3 vezes a mesma coisa, ele toma aquilo como uma coisa verdadeira e aplica na sua vida. Então, ele acredita no sonho mesmo. Nós não, para nós não, né? Eu não posso acreditar em sonho, porque eu só tenho sonho ruim. Eu não tenho sonho bom, não posso entender. No começo eu estava meio preocupado, depois, quer saber, eu estava dormindo, deixa para lá. Eu tenho sonho ruim, mas quando eu acordo para um mundo maravilhoso, acabou essa história, esqueço daquilo, se o rio era muito fundo, se o carro não tinha freio, e a ladeira era grande, se a cobra era muito grande, se o cachorro era muito bravo, se a vaca estava correndo de mim, querendo me chifrar, aquela coisa toda. Meu sonho é só nessa direção aí. Mas quando eu acordei, então não vem falar para mim que Deus vai falar comigo no sonho que não dá certo. Não é? Mas não quer dizer que ele não possa falar com outras pessoas no sonho. Então Daniel usou aquela cultura, né, para interpretar os sonhos do rei. Mas eles tiveram também a parte inegociável. Não se contaminaram com as iguarias do rei, não adoraram a estátua de ouro, não respeitaram a proibição à oração. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, mesmo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi Daniel aos leões jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Essa parte ele não vendeu, não é? Inegociável. E o testemunho que eles deram, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego,
deram testemunho do Deus verdadeiro na Babilônia, demonstraram o seu poder através de milagres e adivinhações, demonstraram a sua fidelidade através de suas atitudes humildes, mais fiéis, e levaram os reis de Babilônia a reconhecerem e fazerem declarações por escrito sobre a grandeza de Deus. Eles foram honrados e cumpriram o seu papel no seu tempo. Amém? No Novo Testamento, o primeiro que nós vemos é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maior exemplo de contextualização. Deixou o seu lar celeste onde vivia, com toda a glória que existe por lá, e identificou-se com os homens pela encarnação. Identificou-se com um povo definido, os judeus. Falou a sua língua, vivenciou a sua cultura. Tomou sobre si as dores e os sofrimentos humanos. Interessou-se tanto pelos indivíduos como pela sociedade, a multidão faminta. E esta é uma questão que os missiólogos enfatizam muito, que nós estamos acostumados a pregar o Evangelho para indivíduos, mas somos muito fracos para comunicar o Evangelho para a sociedade como um todo. E no Brasil, hoje, nós precisamos aprender que metodologia nós vamos utilizar para pegar o Evangelho para o nosso Brasil, no estado que o Brasil está hoje. E Jesus tinha uma mensagem não só para os indivíduos, mas para a sociedade toda. Ele chorou com as pessoas e chorou também sobre a cidade. Aqui vocês podem chorar tranquilo, que as lágrimas não ficam lá em cima do morro, não, elas rolam para baixo. Tranquilo. Lá em Brasília é meio perigoso, porque é muito plano, capaz de alagar a cidade. Né? Ainda que Senhor, agia como servo. Utilizava as escrituras judaicas conhecidas. Suas ilustrações eram colhidas da fauna e da flora da região. Não adianta eu ir lá entre o xerente e falar de maçã, de pera, de pêssego, de uva. Eu tenho que falar de pequi, bacupari, oiti, bacaba, buriti e coisa dessa natureza. Né? Ele fazia referências a fatos históricos comuns, tanto antigos como recentes. Falava na sinagoga, dentro da liturgia judaica. Falou tanto sobre os judeus e fariseus e assim por diante, mas ia para a sinagoga. Eu não vou entrar numa igreja evangélica, ou numa igreja pentecostal, eu não sou pentecostal. Eu não vou entrar numa igreja presbiteriana, eu sou batista. Eu não vou entrar numa igreja batista, eu sou presbiteriano. Jesus não tinha isso, não. Ele tinha o discurso apropriado para todo mundo, mas ele ia lá na sinagoga e obedecia à liturgia da sinagoga, esperava a hora da leitura da Bíblia para fazer, né? Falava na sinagoga, dentro da liturgia judaica, falava no templo onde o povo se reunia, falava nas praças, nas casas, à beira-mar, etc., onde houvesse aglomeramento de gente. Os limites, o que nunca Jesus negociou. Pregavam um reino que não era deste mundo, censurou as classes religiosas com seus valores temporais, especialmente no Sermão do Monte, contrastou o sistema de governo temporal com o sistema de governo do reino de Deus, condenou a idolatria, a imoralidade, a avareza, a presunção, o orgulho e assim por diante, ilustrando sempre com o comportamento da época facilmente
observáveis. A obra que ele realizou, glorificado seja o seu nome. Iniciou pregando o reino de Deus, logo cedo escolheu e treinou um grupo de discípulos, comissionou o grupo para dar continuidade à sua obra e confiou neles. E deu a obra por consumada nas suas palavras na cruz. Está consumado. O exemplo de contextualização de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos chegando ao fim. Paulo, entre os apóstolos, o nosso maior exemplo. Então vamos ver o Paulo. As estratégias de contextualização de Paulo. A concessão, aquilo que ele fez, identificou-se tanto como judeus como com os gentios, falou a língua comum do mundo gentil, o grego, era judeu, falava o hebraico, mas tinha também cidadania romana, sentia-se devedor tanto a bárbaros como a gregos, quanto aos judeus. Fez-se de tudo, para todos, por todos os meios ganhar alguns. Eu acho lindo esse texto, que ele fez de tudo, para todos, para ganhar alguns. Ele falava a partir do pano de fundo, background, conforme nossos irmãos de língua inglesa, do povo. Falava a partir do pano de fundo cultural e religioso do povo. Essa é a estratégia que já temos mencionado várias vezes aqui. Na sinagoga, falando a judeus, ele utilizou o Velho Testamento, Abraão, Isaac e Jacó. No Areópago, falando a filósofos gregos, nada de Abraão, nada de Isaac, nada de Jacó. Ele foi lá na revelação geral da Bíblia, não é? E mencionou poetas gregos. E viu lá no altar, os vários deuses, e um que estava escrito lá, ao Deus desconhecido. Ele partiu dali e falou, é esse Deus desconhecido que vocês têm aí, é sobre ele que eu estou falando. É a questão do talo de Buriti que eu falei ontem, né? Aquele talo de Buriti ali, que o Deus Sol jogou e ele tornou a viver, é disso que eu estou falando. Deus mandou Jesus para morrer e ressurgir, né? Para nos dar a ressurreição dentre os mortos. Ele fez isso aí. Ele falava nas sinagogas, falava nas praças, falava nas casas, falava à beira-mar, falava em qualquer lugar disponível, onde ele pudesse falar, onde tivesse gente para ouvir. Ele tinha alguns limites que eram inegociáveis. E a gente pode ver isso lá em 1 Coríntios 8 e 10, de 14 a 33. Paulo respeitava dois tipos de limite. Ele respeitava um limite que era absoluto, aqui não. Esse aqui não. Não estou falando de política não, para quem votar. Esse aqui não, aquele sim. Esse aqui não, nós não cedemos. E outro tipo de limite era relativo, ele podia fazer ou não, dependia do resultado daquilo. Os absolutos eram, está aí, né? Está aí os absolutos, não. Pronto. Eu acho que nós estamos ainda. É um antes, por favor. É um antes. Um antes desse. Aí está agora, aí. Os absolutos, de jeito nenhum. Idolatria, imoralidade, orgulho. Quando o irmão estava falando aqui, eu acho que era o caso sobre orgulho, eu fiquei com vontade de levantar e falar ali. Pastor Cássio, eu sou muito humilde. Eu sou humilde, eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Orgulho de jeito nenhum, não cabe. Avareza, jamais. E outros assim, esses eram limites, né? E tinham aqueles relativos, pode ser e pode não ser.
Coisas que ele poderia fazer ou não, dependendo da situação e dependendo dos alvos em vista. Por exemplo, participar de festas ligadas ao templo. Pode ir, pode não ir, depende. Comprar carne no açougue. Pode ir, pode não ir. Comer carne numa casa particular. Pode comer e pode não comer. Circuncidar ou deixar de circuncidar. Pode fazer uma coisa ou outra, depende. Por quê? Porque ele não seguia a coisa assim na forma. Ele seguia certos princípios espirituais que permeavam a conduta do cristão. Veja os princípios dele. É o próximo, por favor. Os princípios de Paulo. Princípios espirituais maiores que Paulo seguia, os quais os norteavam a decidir o que fazer ou não com os limites relativos. Esse assunto aqui, reverendo, eu acho que merece toda um congresso, né? Porque os cristãos ficam com muita dificuldade de saber o que fazer e o que não. Se entrar pelo campo da política, então, o que a gente não tem para discutir aqui, o que um político evangélico pode fazer e o que um político evangélico não pode fazer de forma alguma. E estão fazendo. Não é? Então, Paulo ele seguia esses princípios. Olha, vamos ler juntos os princípios que Paulo seguia? Primeiro lá, não causar tropeço para os irmãos. É bom para mim? Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, por favor, não conte para ninguém. Meu pai tem descendência italiana e na minha casa, aos domingos, era macarronada sem falta. E eu adoro uma macarronada, uma lasanha. Comi, a esposa do pastor Domingos, reverendo Domingos, na quinta igreja, como se chama ela, esposa do reverendo Domingos, fez uma lasanha, pois é, ela fez uma lasanha daqui, não é? E eu gosto, se vocês quiserem me mandar para o purgatório, pode mandar. Mas eu gosto de tomar um cálicinho de vinho pequenininho, antes de uma macarronada e antes de uma lasanha. Mas lá não tomei, não pedi não. Não é? Agora, eu tomo esse cálicinho de vinho, eu posso tomar e posso não tomar. Eu não morro se eu não tomar esse cálicinho de vinho. Depende se eu vou escandalizar o meu irmão ou não. O princípio é esse, não causar tropeço para os irmãos. O segundo, vamos ler junto. Ganhar o maior número possível de pessoas. Se o que eu estou fazendo vai fazer com que a gente vai ganhar mais gente, a gente faz aquilo. Se vê que não vai ganhar mais gente, não faz aquilo. A gente não busca o próprio interesse, como Paulo falou, eu não estou buscando o meu próprio interesse. Terceiro, juntos, não pecar contra o Senhor. Quarto, manifestar a glória de Deus. Quinto, não buscar seu próprio interesse. E sexto, promover a identificação de todos. Se o que eu vou fazer, eu estou promovendo a identificação de todos, eu faço. Se o que eu for fazer não estou promovendo a edificação de todos, eu não faço. São princípios que Paulo usa e o missionário entre os indígenas ou entre qualquer povo assim onde ele está praticando missões transculturais, ele tem que usar esses princípios. Ver, não é? Agora, meus caros, então nós temos aí ao nosso lado aqui, nós temos não só os povos de outras línguas lá longe, de outras culturas lá longe, mas nós temos nossos próprios filhos, nossos próprios netos, né? Nós temos os nossos adolescentes aí ao nosso lado, e nós temos que saber o que nós devemos fazer para ganhá-los, né,
animá-los e não colocar tropeço diante deles. Então, finalmente, vamos ler juntos? Que o Senhor nos ajude a pregar um evangelho contextualizado, ganhando as pessoas para Cristo no contexto onde elas estão. Amém? Que Deus abençoe.